Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia do mês de dezembro, que é sempre um mês que nos provoca muitas reflexões e também nos chama a muitos afazeres também. As pessoas mais organizadas certamente já planejaram as suas férias para o ano de 2024, como é que será a sua noite de Réveillon, a sua noite de Natal e com quem estarão também. A grande questão que a gente começou a vivenciar de uns anos para cá, com o surgimento de uma coisa que a gente chama de bolsonarismo, é a cisânia familiar, né? As amizades que sofreram muitas turbulências. Muitas famílias certamente não estarão juntas nesse final de ano, porque a divergência política ela acabou ganhando um tom corrosivo que a gente nunca tinha vivenciado no nosso país. Todos nós sempre discutimos todos os assuntos em todos os ambientes, né? Você dentro de um ambiente social conversava sobre política, você num outro ambiente qualquer, né? No ambiente familiar, no ambiente de trabalho. E as divergências elas nunca foram uma forma absolutamente determinante de você ser amigo de alguém ou ser inimigo. As pessoas civilizadas sempre lidaram com isso com muita tranquilidade. Agora, quando chegou o bolsonarismo, isso provocou em todos nós sentimentos absolutamente muito conflitantes, né? Hoje você fica se flagrando se vale a pena mesmo você ter amizade com determinada pessoa. Isso tem sido objeto, inclusive, de uma pesquisa que foi publicada num livro que eu vou comentar aqui com vocês, nesse ambiente aqui no nosso país, onde um dos elementos que mais tem contribuído para a corrosão do ambiente social é a mistura de política com religião. Aí a gente tem que tentar viajar no tempo e pensar, né, na figura central do cristianismo, Jesus, se ele faria diferença entre o seu rebanho, entre pessoas esquerdopatas, comunistas, pessoas socialistas, ou se todas as pessoas ali estariam dentro de um mesmo propósito, de uma mesma irmandade, de um sentimento de fraternidade entre os seres humanos, né, superando ali eventuais divergências sobre determinados assuntos. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões e sobre também uma muito séria que o Brasil precisa passar a limpo, que é o fato, que hoje saiu publicado no UOL, de que temos aqui no nosso país mais de 113 mil órfãos em função da Covid. Órfãos esses que não surgiram por acaso, não. Existe a mão humana nessa história. E essa mão humana, infelizmente, ela foi protegida, ou as mãos foram protegidas, e as cabeças também, pelos grandes veículos de comunicação que não chamaram a atenção da sociedade suficientemente da responsabilidade de alguns agentes políticos, principalmente a figura do ex-presidente da República. Bom, vou conversar com vocês sobre essas situações, sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, é impressionante algumas corrosões que a gente tem aqui no nosso debate político, né? Mas nunca nós tivemos tantas pessoas envolvidas com crime junto a um presidente da República. Hoje saiu uma matéria aqui no jornal O Globo com esse título aqui. A gente está com os barulhos externos aqui, porque onde eu ia fazer o papo com vocês acabou a luz. Então eu estou aqui, né, meio no improviso aqui, pegando a luz do sol, né, a luminosidade do sol, mas aí vem os barulhos também, né? A matéria diz aqui: quase metade da bancada do PL na Câmara é alvo de investigações. Dos 98 deputados, 42 respondem a inquéritos policiais, denúncias no Ministério Público ou ações no Supremo. E aí eles ilustraram aqui com a foto do Dudu Bananinha, né? Gente, chega a ser pitoresco, né, se não fosse tão trágico, porque nós temos a fábula, né, do Ali Babá e os 40 ladrões.
O Bolsonaro conseguiu superar isso, porque é o Bolsonaro, né, o Alibaba, e 42 criminosos, porque todos eles aqui estão encalacrados, além de outros tantos que estão na Papuda e na Comé. Aliás, vocês imaginam quantas pessoas não vão passar o Natal com as suas famílias porque acreditaram nesses criminosos, né? Acreditaram nessas patifarias e agora estão ali absolutamente abandonados. Bom, em relação a isso que eu comentei com vocês na abertura do nosso papo, tem uma matéria aqui na Carta Capital que eu vou colocar o link para vocês. Ela tem esse título aqui, ó. Acho que dá para todo mundo pegar. Diz aqui: Quaest, 1 a cada 3 eleitores de Lula e Bolsonaro não acredita em reatar amizades perdidas na campanha. O dado consta do livro Biografia do Abismo, de Felipe Nunes e Thomas Trauman. Eu fiquei me flagrando aqui quando eu vi essa matéria. Quem é que perdeu mais no meio dessa história? Se você perdeu o contato com uma pessoa ressentida, amargurada, intolerante, cheia de preconceitos, uma pessoa que não sabe mais ouvir, uma pessoa que adota uma série de rótulos, que tenta demonizar o outro que pensa de uma maneira diferente, meu amigo, minha amiga, você tem uma dádiva de estar longe dessa pessoa. Agora, quem é que perdeu o convívio com as pessoas que amam a arte, que gostam de música, que não ficam vendo ali a coloração ideológica do artista, as pessoas que gostam de cinema, as pessoas que gostam de estarem juntas, as pessoas que pensam em repartir o pão, as pessoas que pensam em uma sociedade mais justa, mais humana. Enfim, se alguém perdeu contato com pessoas assim, que a gente pode considerar pessoas boas, quem perdeu foram essas pessoas. Então, se você perdeu aquele contato com aquela pessoa absolutamente intolerante, a pessoa que está carregando uma série de ressentimentos, meu amigo, você não perdeu muita coisa não. E aí a gente vê essa situação aqui que aconteceu, que eu acho que a gente tem que martelar mais em cima disso, gente. E esse é um dado que não é um dado qualquer. Órfãos da Covid esperam lei por pensão de R$ 1.500, direito e não esmola. Gente, é um projeto de lei que está lá no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto de lei que cria uma pensão de R$ 1.500 por mês para crianças e adolescentes que perderam seus pais para a Covid-19. Entretanto, não há previsão ainda para o avanço na Comissão de Assuntos Econômicos. Sim, porque é uma quantia considerável no final da história, né? E aí a matéria diz: o que aconteceu? O Brasil tem mais de 113 mil menores de 18 anos que perderam pai, mãe ou ambos para a Covid. Os dados são do Conselho Nacional de Saúde, CNS, e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, que levantou o número entre o ano de 2020 e 2021. E aí a gente não tem como ignorar essa doença, né, que aconteceu aqui no nosso país. Eu acho que dá para ver aqui, acho que dá para colocar meu computador, essas cenas aqui, acho que vocês devem se lembrar delas. Esse pai que estava ali colocando as cruzes em função do seu filho que morreu, em função da Covid, né? Infelizmente ele também nos deixou, ele acabou morrendo também, a vida dele ficou absolutamente amargurada, ele passou a ter uma série de problemas cardíacos, né? E acabou morrendo também. Isso tudo, gente, não foi enfatizado da maneira que precisava ser enfatizado. Porque muitas pessoas que escrevem aqui para o nosso portal falam assim: quando é que o Bolsonaro vai ser preso? Está demorando muito. E, gente, era para ele ter sido preso no começo da pandemia, quando ele começou a agredir a lei, quando ele começou a se confrontar com as instituições sanitárias, com os prefeitos, os governadores, quando ele começou a sabotar as medidas sanitárias, quando ele começou a incentivar as pessoas a não usarem máscaras, fazendo aquelas motociatas, quando ele começou a entupir as pessoas, prescrevendo aqueles remédios imprestáveis. Todas as situações que nós vimos já eram suficientes para que, se nós tivéssemos um procurador-geral da República, ter mandado a figura para a cadeia, depois
das denúncias e dos julgamentos. No entanto, como ele foi útil, daí essa questão que é fundamental, que é importante a gente abordar. Essas cisâneas todas que eu estou conversando aqui com vocês, elas sempre foram funcionais para manter um modelo econômico aqui no nosso país que solapou, né, as riquezas aqui no nosso país, as empresas públicas, direitos sociais, sem que a sociedade estivesse percebendo para que pudesse reagir. Então sempre houve uma questão funcional. Assim como é funcional também a utilização da religião para dividir a sociedade, como eu já comentei aqui com vocês. Não preciso nem falar do principal líder político que mistura religião com política, porque vocês já sabem quem é. Aliás, os vídeos dele, tem muito mais gente acompanhando as declarações, as análises políticas do que as pregações religiosas. E aí a gente chega aqui numa dessas cúmplices, né, desse banditismo, que a gente tem que jogar luzes sobre ela, porque ela está já sendo avaliada como uma futura candidata majoritária, né? Então, desde já a gente tem que denunciar quem é essa criatura. Me refiro especificamente à esposa 03 do inelegível. Ela andou no encontro do PL dizendo coisas como essa aqui, entrando na seara econômica. Ela já está se metendo em ser cientista política, agora ela é economista aqui, né? E disse coisas como essa aqui. Vamos lá. Passamos pelo momento mais terrível da humanidade, que foi a Covid. Nós tivemos reflexo da guerra e mesmo assim Jair Messias Bolsonaro deixou o caixa em azul com quase 55 bilhões. Já foi torrado, né? Até porque para alugar carros de luxo... Então a criatura passou a ser também uma espécie de Paulo Guedes de saias, né? Uma Paulo Guedes cover. Só que tem um negócio, né? O marido dela gerenciou alguma coisa na área econômica do nosso país? Não, absolutamente nada, porque ele simplesmente entregou o nosso país para os abutres. E se ela tivesse a mínima condição de ler alguma coisa e entender, ela e tivesse honestidade intelectual, honestidade política, não fizesse também uso da religião para fins pessoais, ela poderia ter acesso a essa informação aqui, ó. E talvez ela não fosse tão pilantra, né, gente? É chato a gente falar isso, mas, enfim, como é que a gente trata uma pilantra que faz pilantragem? Chama de pilantra. A matéria aqui do ICL, Economia. Déficit histórico sem precedentes deixado por Bolsonaro nas contas públicas chega perto dos 800 bilhões e complica a vida do governo Lula. Ao ICL Notícias, o professor de economia André Roncaglia disse que o rombo nas contas é resultado da soma de uma orquestração muito bem feita, entre aspas, por Paulo Guedes e do governo Bolsonaro para testar o mercado desde 2019, quanto à possibilidade de driblar o teto de gastos. Ou seja, nós todos sabemos o que aconteceu aqui no nosso país. Não houve nem investimento público em saúde, educação. Bolsonaro não inaugurou uma escola, não inaugurou um hospital, não inaugurou nada que já não fosse obra de governo passado, de governos passados. E o que a gente viu foi o seguinte: foram manobras fiscais, manobras cosméticas para justamente produzir um resultado artificial. Quando a gente vê esse tipo de matéria aqui, ó, o que houve foi o seguinte: se cortou, deixou de se pagar uma série de coisas e se empurrou para o ano seguinte. O rombo foi muito superior ao que a senhora Michele está dizendo aqui, né? Como a gente acabou de ver, nós estamos vendo aqui, foi a maquiagem proporcionou que 800 bilhões de reais fossem tratados de uma maneira diferente. A matéria diz aqui: falta de verbas e cortes no orçamento no fim do governo Bolsonaro. Quais os serviços e setores que já foram comprometidos? Então é o seguinte: se você não paga nada, você empurra tudo com a barriga, o que acontece é que você tem um lucro artificial. Se você na sua casa, nesse mês de dezembro, você não paga a luz, não paga internet, você não paga gás, você não pagar o supermercado, você não pagar o cartão de crédito, você vai falar: olha, esse mês eu fechei no azul,
Foi mais ou menos isso que se fez, né? Se cortou dinheiro das universidades federais e institutos federais, residentes de medicina ficaram sem pagamentos, bolsas da CAPES, confecção de passaporte, dificuldade de aquisição de medicamentos e manutenção de carros da Polícia Rodoviária Federal. Isso só para citar um pequeno exemplo de como foi feita uma maquiagem absolutamente estapafúrdia para justamente vir agora a senhora 03, que não entende absolutamente nada de economia, que virou agora uma falsária assumida do ponto de vista político, né? Para que ela fique fazendo esse proselitismo aí. Mas será que isso vai durar muito tempo? Será que as mentiras que essa gente continua a contar continuarão a envenenar ainda mais a sociedade? Vão criar mais cisânia? Ou será que a gente vai começar a perceber que essas pessoas que seguiram, esses criminosos, vão ter as suas fichas caindo lentamente, vão perceber o engano que elas acreditaram e vão voltar lentamente ao seio das suas famílias, né? Bom, pelo menos a gente tem que torcer por isso, né? Mas se você perdeu contato com aquela pessoa ressentida, rancorosa, que tem uma série de ódios no seu coração, meu amigo, você ficou no lucro, tá? Não fique triste se você não tiver com essa pessoa no final do ano, no Natal, não. Você ganhou. Foi um presente que você teve. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.